Meninas, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer esse vestido que vocês estão vendo aqui na tela. É o vestido em crochê. Nós vamos trabalhar ele no tamanho GG, nessa cor verde, nessa mesma cor da foto. Aqui vocês percebem que as costas dele são inteiras feitas em flores. E na saia nós vamos alternar, nós vamos fazer carreiras com uma barra de flores, com as carreiras, alternando com as carreiras de pontos altos. Nós vamos fazer ele com meia manga e no tamanho GG, e eu vou trabalhar com vocês até a parte do forro. Então, nós vamos agora para os materiais. Para trabalhar essa peça, nós vamos usar a agulha número 2. Pode ser agulha de 1,65, ideal para a gente trabalhar com linha fina, como a Cleia ou a Camila. Eu escolhi a linha Cleia, nesse tom de verde bandeira. Essa cor aqui que nós vamos trabalhar é a cor 5638. É o tom que nós escolhemos para trabalhar. Para esse tamanho do GG que nós vamos trabalhar, nós vamos usar aproximadamente 4 novelos de linha. Essa peça também, caso vocês prefiram, vocês podem trabalhar com fios mais grossos, com outros materiais, e aí o tamanho vai variar um pouquinho de acordo com a espessura do fio. Ou vocês podem trabalhar também, se você preferir uma peça mais firme, um pouco mais encorpada, vocês podem trabalhar utilizando 2 fios da Cleia. Eu sempre falo isso nos vídeos, que eu prefiro usar 2 fios de linha fina do que usar o fio de linha grossa. Até por conta do rendimento, já que as linhas finas, os novelos são de 1000 metros. Então, eu sempre prefiro utilizar 2 fios do que o fio mais grosso. Mas aí fica a critério de cada um de vocês. Então, nós vamos começar a nossa peça pela parte das costas. Vamos trabalhar os squares das flores, que são esses quadradinhos aqui. A nossa florzinha com 8 pétalas, e aí nós vamos trabalhar o quadrado ao redor dela, e vamos unir esses quadrados formando a parte das costas da nossa peça. Esse vestido que nós vamos trabalhar, ele tem aproximadamente a circunferência da cintura de aproximadamente 120 centímetros, 1,20 m de circunferência da cintura. Então, nós vamos dividir essa medida ao meio. Então, no caso, aproximadamente 62 centímetros, que nós vamos trabalhar as costas. 62 centímetros de largura por 65 centímetros de altura. É o que nós vamos trabalhar a parte das costas. Nós vamos formar esse retângulo todo nesses quadradinhos com as flores. Então, vamos para a confecção dos quadradinhos. Vou começar aqui trabalhando 10 correntes para iniciar a nossa florzinha. Nós vamos fazer a argolinha inicial. Vocês podem fazer também com o nozinho da forma como vocês preferirem, ou com anel mágico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, nós vamos unir com um ponto baixíssimo o primeiro e o último elos da correntinha. E aí, nós vamos trabalhar 3 correntes para subir. E vamos trabalhar um total de 24 pontos altos dentro dessa argolinha. Essas 3 primeiras correntes, nós consideramos o nosso primeiro ponto alto, e a partir dele nós vamos seguir fazendo os pontos altos até um total de 24. Completados os 24 pontos altos, nós vamos agora unir o primeiro e o último ponto alto, também com um ponto baixíssimo, e aí nós vamos fechar essa carreira de pontos altos. E agora, para a segunda carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base onde nós fechamos a nossa carreira. Então, nós vamos fazer 3 correntes para subir, pegamos uma laçada e no mesmo ponto de base nós vamos trabalhar mais um ponto alto. Nós vamos fazer 5 correntinhas de intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, e aí nós vamos pular
2 pontos na base, e no terceiro nós vamos fazer novamente dois pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, 5 correntes de intervalo, pulamos 2 pontos na base, e no terceiro, nós vamos fazer novamente 2 pontos altos. E aí, nós vamos formar um total de 8 pétalas, como essas aqui. Eu já vou mostrar para vocês como vão ficando essas pétalas. Então, dessa forma, intercalando os 2 pontos altos, com esse intervalo de 5 correntes, nós vamos ter um total de 8 pétalas que são formadas por esse espaço das 5 correntes. Finalizando as nossas pétalas, na sétima nós vamos fazendo fizemos mais 5 correntes de intervalo, vamos fazendo mais os 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E para finalizar a última pétala, nós vamos fazer 5 correntes de intervalo e vamos unir com um ponto baixíssimo naqueles 2 primeiros pontos altos que nós trabalhamos no início da carreira. E aí, nós vamos ter o total de 2, 4, 6, 8 pétalas. E aí, agora nós vamos trabalhar o detalhezinho da pétala para ela ganhar o formato de florzinha. Então, aqui nesse intervalo, nessa união entre os 2 pontos altos, nós vamos trabalhar um ponto baixo, exatamente entre os 2 pontos altos. E aí, nós vamos pegar uma laçada e dentro desse espaço nós vamos trabalhar 3 pontos altos, já pegando a laçada e indo diretamente para os 3 pontos altos. 2, 3. 2 pontos altos duplos. Então, nós pegamos 2 laçadas. Para quem não sabe a diferença entre ponto alto duplo, nós temos uma playlist para iniciantes aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo para que vocês vejam a diferença dos pontos. Ponto alto duplo, ponto baixo, baixíssimo e todos os outros. E aí, mais um ponto alto duplo. E 3 pontos altos normais. Então, recapitulando, nós fizemos 3 pontos altos, 2 pontos altos duplos e mais 3 pontos altos. Um total de 8 pontos na nossa pétala. E aí, novamente, aqui, entre os 2 pontos altos da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto baixo. E aí, nós vamos repetir isso em todas as pétalas. Pegamos novamente uma laçada, dentro do intervalo, nós vamos trabalhar novamente 3 pontos altos, 2 pontos altos duplos, 1, sempre tomando cuidado para o fio não escapar. Um ponto alto duplo e 2 pontos altos duplos. E novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ponto baixo entre os 2 pontos altos da carreira anterior. E aí, nós vamos repetir isso em toda a volta da nossa florzinha. E última pétalazinha da nossa flor, nós vamos unir agora com um ponto baixíssimo dentro daqueles 2 pontos altos da carreira anterior, onde nós iniciamos. E aí, nós vamos seguir com pontos baixíssimos até o centro da próxima pétala. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo sobre cada um dos pontos daquela primeira pétala que nós trabalhamos, até lá no centro. Bem na pontinha, no topo da nossa pétala. Aqui nós vamos trabalhar um total de 7 pontos altos. Eu tô tentando focar para vocês. Eu acho que aqui fica melhor para que a peça fique com foco para vocês. Porque como eu mexo muito a mão, a máquina vai perdendo o foco. Mas eu espero que esteja dando para vocês verem aí e acompanhar direitinho. Qualquer coisa, deixem nos comentários, tá ok?
Então, nós vamos trabalhar aqui 7 correntinhas de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E aí, nós vamos prender com um ponto baixo no topo da próxima pétala. Bem no centro da próxima pétala. Mais 7 correntes de intervalo. 6, 7. E novamente, na pétala seguinte. E aí, nós vamos fazer isso em toda a sequência, em toda a volta. Final da carreirinha, o último grupinho de 7 correntes, nós vamos unir com um ponto baixíssimo sobre o pontinho inicial, onde nós iniciamos aquelas nossas primeiras 7 correntinhas da carreira. E aí, de onde nós começamos, nós vamos terminar, fazendo um ponto baixíssimo. E aí, a nossa florzinha vai ficando dessa forma. Sobre esse ponto onde nós começamos e terminamos, nós vamos fazer um ponto V duplo. Nós vamos fazer 3 correntes para subir. Mais um ponto alto no mesmo ponto de base, de onde partiram as nossas 3 correntes. 2 correntes de intervalo. E mais 2 pontos altos também dentro desse mesmo ponto de base. 1, 2. Esse é o nosso ponto V duplo. E aí, aqui nós vamos fazer 4 correntes de intervalo. Vamos prender com ponto baixo no centro dessa correntinha que nós trabalhamos na carreira anterior. Mais 4 correntes, 2, 3, 4, e aí nós vamos prender no centro da pétala da carreira anterior, onde nós prendemos as nossas correntinhas antes, sobre aquele mesmo ponto baixo que nós trabalhamos na carreira anterior. E novamente, 2, 3, 4 correntes, prendemos no centro da correntinha, daquelas 7 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, e na próxima pétala nós vamos trabalhar de novo o ponto V duplo. Então, nós vamos alternar. Nós temos um total de 8 pétalas, então nessa carreira nós vamos trabalhar o ponto V duplo sobre uma pétala e o ponto baixo, somente unindo a nossa alcinha de 4 correntes na pétala anterior. Então, para a próxima pétala, nós vamos fazer 4 correntes de intervalo. Prendemos com ponto baixo no centro da corrente da carreira anterior, 4 correntes de intervalo e prendemos no centro da pétala da carreira anterior. E aí, nós vamos alternar isso por toda a carreira. Percebem também que nós já estamos chegando no final da nossa carreira e a nossa florzinha já começa a tomar o formato do quadrado, por conta desses pontos V duplos nas 4 pontas e as 4 pétalas do meio vão fazendo o intervalo. Então, aqui para finalizar essa carreira, nós vamos fazer mais 4 correntes de intervalo, 3, 4, e aí nós vamos unir com um ponto baixíssimo naquelas 3 correntinhas que nós iniciamos essa carreira também. E aí nós fechamos essa carreira já tomando o formato de quadrado. E agora nós vamos prosseguir, nós vamos fazer um total de 6 carreiras com esses pontos V duplos, e a cada carreira nós vamos aumentar uma alcinha em uma dessas faces do quadrado. Esse ponto do quadradinho, ele tem uma vantagem que através dele vocês podem trabalhar vários tamanhos de peças, porque o aumento desse quadradinho, a partir dessa base,
o tamanho que você precisa para sua pétala, você vai trabalhar na quantidade de carreiras que você vai fazer. Então, se você precisa de uma peça maior, como essa que nós estamos trabalhando, eu preciso de flores com quadrados maiores, então eu vou trabalhar 6 carreiras, eu optei por trabalhar 6 carreiras de pontos V duplo. Caso vocês queiram fazer um vestido pequeno, como um tamanho P ou um tamanho M, então basta que a gente trabalhe menos carreiras a partir daqui e nós vamos ter um quadrado menor que vai se adequar melhor a uma peça com um manequim menor, como um PP, um P ou até um M. Não é o nosso caso aqui, nós estamos trabalhando uma peça tamanho GG. Então, nós vamos andar com ponto baixíssimo até o centro do nosso ponto V duplo. E dentro desse intervalo do ponto V duplo, nós vamos trabalhar mais um ponto V duplo. 3 correntes para subir, mais um ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos. 1 e 2. 4 correntes de intervalo. E aí, nós vamos prender sobre aquela primeira correntinha da carreira anterior com um ponto baixo. E a partir de agora, aqui no intervalo, nós vamos trabalhar com 5 correntes. Então, nós vamos fazer 5 correntes de intervalo, 3, 4, 5. Prendemos na alça da carreira anterior. E vamos seguindo a sequência até o final da nossa carreira. 3, 4, 5. Prendemos na alça seguinte com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Prendemos novamente com ponto baixo. E agora nós vamos trabalhar já nos encaminhando para o próximo ponto V duplo. E aqui, essa última alcinha que vai para o nosso ponto V duplo, nós vamos trabalhar nela com 4 correntes. Então, nós vamos fazer 2, 3, 4. E pegamos a laçada e vamos direto para o centro do ponto V duplo. E vamos fazer mais um ponto V duplo. 2 correntes, perdão, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E após esse ponto V duplo, nós vamos trabalhar também com 4 correntes. 1, 2, 3, 4, prendendo com um ponto baixo na alça da carreira anterior. E aí, nós vamos trabalhar isso em toda a volta do nosso quadradinho. Chegamos no final da segunda carreira. Novamente, nós fizemos 4 correntes. E aí, nós vamos unir com um ponto baixíssimo naqueles 3 primeiros pontos, naquelas 3 primeiras correntinhas, no início do nosso primeiro ponto V duplo da carreira. Então, nós vamos fazer um total, para esse tamanho, de 6 carreiras, contando a partir dos pontos V. Então, ou seja, nós vamos ter 6 carreiras de pontos V duplo, para nós termos o quadradinho no tamanho que nós precisamos, que é aproximadamente esse tamanho aqui. Nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de pontos V duplo. E aí, nós vamos fazer os nossos quadradinhos nesse tamanho e já vamos trabalhar unindo os quadradinhos, para nós fazermos a parte das costas, que é o nosso retângulo com 65 centímetros de altura e aproximadamente 60 centímetros de largura. E o nosso square pronto, ele vai ficar dessa forma. Aqui nós temos as 6 carreiras de pontos V. Então, agora nós vamos trabalhar a união entre os squares. Nós vamos começar pela parte da largura, que vai ser de aproximadamente 5 ou 6 quadrados, para formar a largura das costas do nosso vestido. Então, lembrando que caso vocês queiram fazer vestido em tamanho diferente, já que esse que nós estamos trabalhando hoje aqui, ele é no tamanho GG. Caso vocês queiram um vestido num tamanho diferente, vocês podem fazer uma menor quantidade de carreiras ao redor da florzinha. Por exemplo, se nós tivermos um quadrado com apenas 2 pontos V, nós vamos ter um quadrado nessa medida.
bem menor. Então, por exemplo, para um tamanho P ou um tamanho M, nós podemos trabalhar diminuindo as carreiras do quadrado. Então, automaticamente, você vai ter um quadrado menor e que vai formar um comprimento menor, por exemplo, para uma cintura de 60 centímetros ou de 70 centímetros. Então, nós podemos aumentar ou diminuir a peça, variando a quantidade de quadrados, ou, se vocês preferirem, a quantidade de carreiras no quadrado, que também vai fazer a diferença no tamanho das peças. A partir da segunda quinzena de agosto, nós vamos começar a vender na nossa loja virtual os moldes nas medidas do PP até o GG, os moldes feitos em papelão. Nós vamos começar a vender na nossa loja virtual e eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como é utilizado esse molde. É o molde que normalmente nós trabalhamos nas nossas medidas das roupas em crochê. Então, deixe aqui embaixo nos comentários se vocês têm interesse nessa videoaula, onde eu vou explicar para vocês como é utilizado esse molde e eu vou fazer aulas explicando melhor para vocês como a gente pode trabalhar, porque aí vocês podem seguir as nossas videoaulas e fazer as suas peças em qualquer tamanho que vocês quiserem, diferentes do tamanho do vídeo. Aqui eu tenho o meu segundo quadrado, onde eu já fiz 5 carreiras dos pontos V duplo e eu já fiz o primeiro lado da sexta carreira. Comecei com as 3 correntes para subir, o primeiro ponto V duplo, fiz toda uma face do quadrado e agora aqui nessa segunda face, eu já fiz a metade do ponto V duplo, os 2 primeiros pontos altos, e agora nós vamos dar continuidade já unindo esse quadrado naquele primeiro quadrado que nós temos prontos. Então, eu fiz os 2 primeiros pontos altos, vou fazer uma corrente, e aí nós vamos pegar aquele primeiro quadrado que nós temos, e nós vamos prender essa corrente no espaço das 2 correntes do ponto V duplo do nosso primeiro quadrado. Nós vamos prender aqui com um ponto baixo. Vamos fazer mais uma corrente, pegamos uma laçada, e aí nós retornamos para o segundo quadrado, e vamos fazer os dois pontos altos restantes. As alcinhas que nós vamos trabalhar aqui na lateral, nós vamos fazer 2 correntes, prendemos na primeira alcinha, lá do primeiro quadrado, e mais 2 correntes, e aí nós retornamos para a alcinha do segundo quadrado. Nós temos vídeos aqui no canal com uma explicação mais detalhada sobre como unir esses quadrados. Eu vou deixar o link também para vocês aqui na descrição do vídeo. E aí nós vamos continuar fazendo todas as alças seguintes dessa mesma forma. 2 correntes, prendemos na alcinha do primeiro quadrado com um ponto baixo, mais 2 correntes, e aí nós retornamos para o segundo quadrado e prendemos também com um ponto baixo. E a união dos nossos quadrados vai ficando dessa forma. E aí nós vamos seguir toda essa sequência trabalhando sempre da mesma forma. 2 correntes, prendemos no primeiro quadrado, mais 2 correntes, prendemos no segundo quadrado. 2 correntes na próxima alcinha do primeiro quadrado, e mais 2 correntes, prendemos na alcinha seguinte do segundo quadrado. Vamos seguir essa sequência até o final da carreira. E aí, nós chegamos aqui no final da carreira, a última alcinha,
nós prendemos com o ponto baixo na última alcinha do segundo quadrado. Eu fiz mais 2 correntes e aí nós vamos prender na última alcinha do primeiro quadrado, também com o ponto baixo. Vamos fazer mais 2 correntes. E aí, agora nós vamos pegar uma laçada e nós vamos fazer aqui dentro do ponto V duplo, nós vamos fazer 2 pontos altos, que é a metade do nosso ponto V duplo. Então, nosso ponto V duplo são 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos e 1 corrente, a metade. E aí, nós vamos prender com ponto baixo lá no centro do ponto V duplo do primeiro quadrado. Prendo também com ponto baixo. Faço a correntinha seguinte, a segunda das 2. Vamos pegar uma laçada e aí eu retorno para o ponto V duplo e vou fazer os 2 pontos altos restantes. E aí, nós temos os nossos quadrados aqui unidos. E você, feito dessa forma, você nem percebe a união, nem percebe a divisão entre um quadrado e outro. É como se fosse uma peça inteira. E aí, nós continuamos a lateral do quadrado, do segundo quadrado normalmente. Nós vamos fazer novamente 4 correntes. Prendemos com o ponto baixo na primeira alça, 5 correntes, 2, 3, 4, 5, prendemos na segunda alcinha, e aí nós damos sequência até nós finalizarmos este lado e o terceiro e o quarto lado normalmente, e aí assim nós vamos unir todos os quadrados até nós termos a largura da nossa peça. Então, a união dos nossos quadradinhos vai ficando dessa forma. Aqui, para a largura da nossa peça, que são 60 centímetros da largura das costas, nós utilizamos, nessa medida dos quadrados, nós utilizamos 5 quadrados para formar a largura. E nós vamos utilizar 5 quadrados também para formar a altura. Então, para as costas da nossa blusa, nós vamos precisar de 25 quadradinhos. E aí, depois nós vamos fazer quadradinhos para a parte da saia e outros quadradinhos também para a parte da decoração. E aí, daqui a pouco eu volto com vocês com a nossa parte da frente, das costas pronta, e nós vamos iniciar a parte da frente.